Boa tarde a todos. Boa tarde. Estamos aqui no Espaço Terapêutico Vida Integral e hoje estamos eu e o Dr. Antônio aqui. Eu e o Dr. André. O Dr. Val está dando aula nesse momento, né? Hoje ele está de férias aqui. Tá de férias aqui, mas está trabalhando e está aqui próximo da gente. A energia dele está conosco, né? Isso. Ele que organizou o tema, não sei se foi o André que sugeriu, né? A gente sugeriu, né, esse tema que é bem especial, né, Antônio? Nossa. O mito da caverna é um tema assim que bota a gente para pensar, né? Mexe com essa questão da consciência. Eu acho que põe a gente para pensar e para acordar, né? Acho que todo mundo devia fazer, ou deve fazer essa reflexão. Qual a sua posição diante do mundo, da vida, né? Exatamente, quer dizer, será que a gente enxerga a realidade, né? Então a gente vai ver um pouquinho disso. Então, esse espaço, esse trabalho é coordenado pelo Dr. Valdemir, pelo Dr. Antônio, que está aqui do meu lado, a doutora Cirlei, que já entrou também aí na chamada, e a doutora Angelina, que deve entrar daqui a pouco. Então, vamos aproveitar aqui esse tema muito bacana aí. Então, o título aqui, Antônio, você quer ler pra gente? Criamos uma ideia de felicidade na alienação e de sofrimento na realidade. Olha só, hein? Esse título aqui já mostra que existe uma confusão. Eu podia até dizer que aí a prova da inversão psíquica, espiritual, mental, né? Que a gente faz. Todo ser humano tem esse problema da inversão psíquica, que a gente vê na alienação algo como libertador, né? E a realidade como algo que nos aprisiona. Parece que é uma percepção assim invertida, automática, que a gente já enxerga desta forma, né? Então essa imagem aqui já mostra, né, essa nossa, principalmente, né, nos últimos tempos, essa nossa conexão muito aí com essa parte tecnológica. Não que a tecnologia por si seja um problema, né? Não, até mas o nosso relacionamento com ela já dá um viés de que a gente transforma, vive numa fantasia, talvez, né? Vamos ver então. Então vamos lá para deu uma travadinha aqui. O mito da caverna, né? Então essa aqui é uma imagem simbólica aí. A gente não vai ver o mito na íntegra, porque ele é extenso, né? A gente vai ver uma explicação, né? Contado brevemente, resumido, como que é o mito, que foi escrito por Platão. Platão, que foi discípulo de Sócrates, né? Isso, baseado justamente, é quase que uma homenagem ao mestre, né? O Sócrates, que ele propôs essa história já, né, entre os discípulos, e é através de Platão que documentou, que se tornou famoso, né? Sim. Então vamos ver. Eu leio um slide, você lê outro? Sim. Então pode começar com você. Nesse texto, Sócrates pede para Glauco imaginar a existência de uma caverna onde os prisioneiros vivem desde a infância com as mãos amarradas em uma parede. Eles podem avistar apenas as sombras que são projetadas na parede situada à frente deles. Antes de passar para o próximo slide, só vou voltar aqui na imagem, né? Só para a gente ver, ó, os presos, né? Acorrentados, presos a essa parede, só podem olhar para o fundo da caverna, né? Ok? As sombras são provocadas por uma fogueira em cima de um tapume, situada na parte traseira da parede em que os homens estão presos. Atrás da parede, homens passam ante a fogueira, ora fazendo gestos, ora levando objetos que formam as sombras. Aliás, são estas sombras refletidas nas paredes que formam todo o conhecimento que os prisioneiros têm do mundo. Na prática, as sombras refletidas na parede da caverna, os sons propagados pelas pessoas que estão do lado de fora da caverna,
constituem todo o conhecimento dos prisioneiros. Vamos lá. No entanto, caso um dos prisioneiros seja liberto e ande pela caverna, perceberá que há pessoas de uma fogueira projetando as sombras que antes julgava ser a totalidade do mundo. E ao encontrar a saída da caverna, ficará assustado quando se deparar com o mundo exterior, principalmente com a luz do sol, que num primeiro momento ofuscará sua visão, mas depois de algum tempo verá toda a realidade que na escuridão da caverna não podia ver. Ou seja, fora da caverna, aos poucos, a visão do ex-prisioneiro se acostumará com a luz. Por isso, começará a perceber a infinidade do mundo e da natureza que existem fora da caverna. Ele perceberá que aquelas sombras que julgava ser a realidade não passam de cópias imperfeitas de uma parcela da realidade. Olha isso, né? Então, para refletir, agora imaginem que o ex-prisioneiro, movido pela compaixão, decida retornar para a caverna e falar aos seus companheiros de cela que estão enganados, apreciando as sombras e não a realidade em si. O que poderá acontecer-lhe? Para refletir, né? Segundo Platão, caso o ex-prisioneiro escolha voltar à caverna para falar aos ex-companheiros, os companheiros de cela, o que ele sabe sobre as sombras e a vida além das trevas da caverna, ele poderá sofrer com os ataques e até ser morto, visto que vão considerar que o mundo exterior o adoeceu, isto é, o tornou louco. Bom, então, esse mito aqui, ele fala de algo, acho que muito real, bem presente, né? Há quantos séculos atrás, né? Nós estamos falando de um tempo até antes de Cristo. Bem atual, né? E é bem Faz atual. analogia à nossa situação atual, da sociedade moderna, do ano 2021. E aí, cada um agora, junto com a gente aqui, vamos refletir sobre essa... Eu até vou deixar na imagem, né? Para clarear para a gente. Então, olha só, né? A vida daquelas pessoas, Antônio, era olhar como se fosse um filminho passando ali no fundo da caverna, né, que eram as sombras, né, e aquilo para ele era a realidade, era o conhecimento de mundo que eles tinham, né? Só que aquilo são sombras, cópias mal feitas da realidade. Fora da caverna tinha um mundo, pessoas passando, vivendo, né? E será que isso acontece, né, com a gente? Porque o aspecto sensorial, primitivo, o aspecto mais assim, que ajuda o ser humano a ver, a ouvir, a falar, ter contato com a realidade. Então, os sentidos. Agora, quando a gente despreza o aspecto da consciência espiritual, psíquica, e fica só nessas nuances primitivas, infantis, e não transcende ao mundo espiritual e a consciência e a maturidade, nós nos tornamos reféns da nossa infantilidade, do medo de sair da caverna, porque nas alegorias ou na fantasia dos reflexos, das sombras, nós julgamos que nós somos vítimas do movimento das sombras e não verificamos, muitas vezes, que aquele movimento que o mundo está refletindo, o mundo cavernoso, vamos dizer assim, está refletindo, na verdade, um movimento do nosso interior. Só que eu acho que o movimento está lá na parede, que eu sou aquela sombra. Então eu me confundo muito com a máscara, com a idealização que eu faço de mim. Então por isso que a alegoria do Platão nos dá uma dica de que a vida lá fora, a vida transcendental, a vida interior, psíquica, é uma vida muito mais
próximo da realidade do que esse aspecto mais primitivo, mais sensorial, da máscara, do vitimismo, da alienação e do sensorialismo, né? Então, esse conto, né, Antônio, ele tem alguns elementos interessantes que é assim, né? A partir do momento que a realidade da pessoa, o conhecimento de mundo dele são essas sombras, né, que não é a realidade em si, ou seja, uma coisa assim, artificial, né? A gente poderia dizer que é a parte mascarada, né? Só que aí então existindo um mundo real, e o que dá aqui no conto que chama a atenção pra gente? Quando o preso consegue se libertar e vai se encaminhando para sair, a saída da caverna, ele começa a se deparar com a luz do sol e aquilo ofusca ele. O que é, né, a luz do sol? É a consciência. Né? E num primeiro momento, né, um contato assim com a consciência, a pessoa se sente amedrontada, né, ofusca, né? Mas ela aceitando ficar naquilo, ela começa a se acostumar, né? E aí, o que acontece? Ela tomando esse contato com a verdade, né, com o mundo real que existe, ela se move de compaixão, porque ela vê que assim, existem outras pessoas que estavam numa situação que ela estava, né? E ele decide então voltar para ajudar. Ele conquistou a liberdade, deixou de ser escravo, mas a liberdade dele também está muito ligada a libertar os companheiros, né? Isso. Então aí a gente pensa assim, né? Só para a gente pensar um pouco, né? Quantos profetas, avatares, pessoas de maiores visão, né? Gênios da humanidade, os verdadeiros gênios, né? Não aqueles que às vezes os poderes querem não é as pessoas que ganham o Oscar, né? Não é o pessoal, e nem o Prêmio Nobel. O Prêmio Nobel, né? Mas quantas pessoas que vêm alertar, né, a humanidade da verdadeira vida, né? E são justamente os que são mais atacados. Então, no próprio conto aqui, né, no próprio mito, o Sócrates propõe lá para o discípulo dele, o Glauco, o que aconteceria então se a pessoa voltasse, né? E aí ele fala, nossa, provavelmente não iriam acreditar nele, iriam achar que ele enlouqueceu e iriam atacá-lo, às vezes até matá-lo. E isso não é o que acontece? Sim, né? Nas famílias, quando você tem uma pessoa que está mais próxima da realidade, geralmente aquele que trabalha mais, que é mais dedicado, dá muita consciência para aqueles que são mais sanguessuga, alienados, exploradores, mais preguiçosos, menos virtuosos, eles atacam aquele provedor. Isso acontece nas famílias, acontece na sociedade. As pessoas de maior valor, geralmente, são preteridas. E aqueles mais assim astutos, maquiavélicos, de pacto de poder, de interesse particular, que querem manipular sombras e manipulam muitas vezes, eles alçam o poder de uma maneira mais rápida, porque eles vestem bem a máscara, eles sabem como o escravo funciona. Então eles fazem alegorias para induzir o escravo, pelas sombras, a acreditar que a sombra está melhorando por causa dele. Então, as pessoas mais geniais, mais importantes na sociedade, elas têm a virtude de tolerar, inclusive, a inveja alheia, porque elas são muito atacadas. Os artistas, as lideranças religiosas, as boas religiões, como você falou, os bons cientistas. E eu diria o seguinte, o próprio Sócrates, ele foi atacado, Sim. Né? Foi perseguido, o Aristóteles também. E quem que trouxe maior luz para a humanidade, que a humanidade rejeita até hoje? Qual ser o que é mais necessário, né? Que está entre nós, que trouxe uma mensagem de libertação para nos soltarmos das algemas. E nós negamos isso e não aceitamos, porque nós dizemos o seguinte, não, ele é louco, a realidade é a comida, a realidade é a sombra, a realidade é o sexo, a realidade é o dinheiro, a realidade é ruim, eu sou escravo e não me tira daqui. Então a gente cai naquela primeira frase, que é o título, né, da palestra que o Val colocou aqui pra gente, né, que é como é que é? Aí, ó, criamos uma ideia de felicidade na alienação,
né? Então, assim, as coisas secundárias e às vezes até invertidas, que são essa estrutura social, assim, criada e comandada pelos os mais doentes, né, a gente pode dizer, que é ficar na sombra, não é lidar com a realidade, que é a maravilha, que é o sol, que é a consciência, né? Então acha que é na alienação, na sombra, no aspecto mais inferior que vai haver uma felicidade. E aí a consciência seria uma ameaça, não vamos lidar com isso, né? Ok.